Eu sou o Cauã e está no ar mais um episódio da Sociedade Radioativa, a sua rádio pós-apocalíptica. E no episódio de hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre filmes que me assustaram e que me deram medo, me deixaram um pouco levemente traumatizado. E para quem não sabe, eu gosto muito de filmes de terror, então eu venho adquirindo cada vez mais o hábito de ver mais filmes e procurar filmes clássicos de terror. Porque o medo e essa sensação de terror é algo que nos acompanha desde o início da humanidade, né? Quando a gente fugia de animais na floresta, né? A gente caçava e coisas do tipo, a gente provavelmente sentia muito medo. E o medo que a gente tem de tomar decisões e coisas do tipo, isso acontece até hoje. Então é uma sensação muito humana, muito que está dentro da gente. E eu adoro filmes de terror porque eles sabem explorar isso muito bem. E os filmes de terror normalmente elevam a indústria a outro patamar. Então isso é muito bacana do gênero, né? Ele sempre tá procurando evoluir, sempre tá procurando trazer coisas novas. E quando você pega algo novo e mostra, ele normalmente se torna algo muito clássico, muito rápido. Algo que chama muita atenção pela estética, pela sensação que ele cria, pelas emoções que ele traz, por amargem de roteiro, por efeitos especiais, efeitos práticos. Então é um gênero que sempre está tentando buscar coisas novas e trazer inovações ao cinema, né? E isso é muito bacana e acredito que seja por isso que eu sou muito atraído por esse gênero tão maravilhoso e maravilhoso de ir ao cinema ver. Bem, o que me inspirou a falar sobre isso também foi o fato de eu ter visto recentemente o Sorria 2, que acabou de sair, e esse filme me deu bastante susto. E pra quem não viu, vá ver que realmente vale a pena, você vai se divertir, chama seus amigos. Eu ia falar sua família, mas sua família não sei se é uma boa ideia não. Mas, né, chama aí os seus primos e coisas do tipo e vão ver, porque realmente é muito bom o filme, ele te dá bastante susto. E é bem divertido, é amarrado, é um filme de começo, meio e fim, e isso é muito bom. E eu notei que ele traz um tipo de terror diferente de, por exemplo, o Longlegs. O Longlegs, ele trabalha muito mais com o medo de algo que você não consegue explicar. E o Sorria, ele é mais à base de susto. Até o primeiro filme é assim também, ele é mais à base de susto. Apesar de ele ter algo até mesmo cósmico, né, que você não consegue explicar, no fim das contas ele ainda é um filme sobre susto. O Longlegs, não, ele é um filme que ele trabalha com medo psicológico, também de algo que você não consegue explicar. Mas lá é muito mais implícito, né, que você não entende se é algo sobrenatural, se ele é apenas um assassino e algo do tipo. No final você acaba entendendo um pouco que tem um sobrenatural por ali, mas ele segue nessa base, então ele não dá muito susto, mas ele te causa medo, ele causa terror, e ele mexe muito, o Longlegs, ele mexe muito com algo que a gente vê muito no cotidiano, né, que é, né, o satanismo, né, mas assim, a gente tem muito da religião cristã, não é algo que a gente vê todo dia, né? Mas assim, é algo muito relacionado à religião cristã, né? É o contra aquilo, é o demônio, é o canhoto e essas coisas. Então é algo que não tá tão presente assim, mas é algo que a gente vê e no dia a dia, né? Todo mundo é cristão, todo mundo acredita em Deus e consequentemente acredita em Satanás e coisa do tipo. E o Longlegs, ele trabalha muito com isso, então talvez isso assuste e cause medo em muito mais pessoas do que o Sorria, que é algo cósmico, que sei lá qual a origem daquele bicho, mas é isso, e isso me inspirou muito a falar dos filmes que me deixaram com medo. Bem, eu queria começar a lista falando sobre o Hereditário, que, se eu não me engano, foi lançado em 2018, e esse filme me aterrorizou demais, porque quando ele foi lançado, esse conceito de trabalhar com algo que você não consegue explicar não era tão bem feito assim. Então, normalmente, alguns dos filmes, quando terminava o filme, era aquele final meio que é clássico também de filme de terror, o final ser uma porcaria. Mas o Hereditário não, ele trabalha com um tema muito mais pé no chão, então ele tem um peso dentro dele, que você sente durante o filme inteiro, e o roteiro é muito bem amarrado. As cenas de terror não são jogadas ali, elas estão lá para te causar choque, sim, o susto, sim, mas você tem uma tensão, um suspense durante o filme inteiro, porque você não entende o que está ocasionando aquilo. Mas, no final ele explica, né? Se eu não me engano, era uma seita satânica, sei lá do que tem lá no final do filme. E, cara, esse filme me assustou, principalmente uma cena que é aquela cena que ela apaga a luz, né? Acho que ela tem uma pessoa assim no escuro, aí a luz tá apagada, ela acende a luz, a pessoa some, aí ela apaga, a pessoa volta, né? Isso virou algo genérico hoje em dia. Você pega a Imaculada, por exemplo, tem isso. O Sorria 2 tem isso. Então você vê o quão revolucionário o Hereditário foi para o gênero de terror.
Ele trouxe muita coisa nova e essa estética pé no chão, a fotografia do filme, as cores, é tudo bem amarrado, sabe, dentro do roteiro. E esse filme me deixou com medo do cacete, cara, porque você pega várias cenas do filme, é algo muito cotidiano, sabe? É algo que a gente tem medo, sabe? Algo no escuro, medo de, né, do cramunhão e coisa do tipo. Isso é algo que a gente tem medo, sabe? É algo que a gente tá aí desde sempre tendo medo. Desde sempre não, né? Desde quando foi inventado a religião e coisa do tipo. Então, olha como isso afeta a gente, né? E me deixou muito tenso, sabe? Durante alguns dias, assim, que eu ficava, caramba, nossa, que medo de apagar a luz, sabe? E é um filmaço, até hoje, se você assistir, é um filmaço. E eu recomendo muito para que você assista, mas assista com cuidado, né? E partindo aqui pro próximo, o próximo que eu quero falar, esse vai ser engraçado para alguns, mas eu vi esse filme quando eu era um pouco mais criança, né? E quando você é criança, você é muito mais facilmente assustado porque você desconhece muita coisa, né? Mas foi Anaconda, cara. Anaconda, porque quem não tem medo de cobra, né? Cobra é um bicho lazarento, sabe? Dependendo da cobra, claro. O bicho te mata, o bicho te pica, é algo que... E quando você tem uma cobra gigante, é pior ainda, né? É tipo a mesma coisa do tubarão, sabe? Quando você tem um tubarão é foda. Mas quando você tem um tubarão que é gigante, aí você, caramba, aí fica difícil, né? Que não basta o bicho ser ruim, o bicho tem que ser grande. E eu me lembro de assistir, eu não me lembro se era o 1, se era o 2, eu não faço a mínima ideia. Mas assim, a Anaconda me deu um medo do cacete, cara, que eu morria de medo dessa porra. Eu fiquei com medo de entrar em rio, sabe, e encontrar uma cobra gigante, tá ligado? Então, e é engraçado, porque o filme ele é meio que uma comédia, né? Ele é um terror, mas não é um terror assim, tão escrachadão na sua cara, né? Não é um Hereditário da vida, né? Que o bagulho é muito pé no chão. Não, né? Ele é bem mágico, assim, né? Mas me deu medo, cara. Eu não sei porque, que nem eu falei, foi quando eu vi quando criança. Eu fiquei muito assustado e até hoje eu tenho medo de cobra, né? Mas que nem eu falei, quem não tem medo de cobra, sabe? Cobra é um bicho muito traiçoeiro, então isso me deixou com bastante medo e às vezes eu tenho medo de entrar, fazer uma trilha e encontrar uma cobra, sabe? Ou entrar, que nem eu falei, entrar num rio, entrar num lago, encontrar uma cobra gigante, mesmo que não exista, né? Mas eu ainda tenho medo desse negócio, cara. É impressionante como esse filme me afetou como criança. E provavelmente me traumatizou até hoje, né? Porque até hoje eu me afasto de cobra, não gosto de olhar. E é impressionante como um filme tão bobo pode causar tantos traumas em criança. Esse daqui é engraçado também. O filme não é de terror, mas ele é um péssimo filme. E talvez isso assuste as pessoas. Que é Indiana Jones 4, A Caveira de Cristal. Cara, tem uma cena naquele filme que eu também vi quando criança. E esse filme, cara, essa cena é muito desgraçada. Porque o Indiana Jones, ele tem uma certa finalidade de trazer elementos bem brutais. Então também tem o elemento de cobra, né, no Indiana Jones, por causa que o Indiana Jones tem medo de cobra, então você tem. E é bem aterrorizante também quando você vê quando criança, é algo que te assusta. O que simpatiza você com o personagem, né, de ele ter medo dessas coisas. E aquela coisa de comer cérebro de macaco, esse tipo de coisa. Mexer também com o sobrenatural que acontece no Indiana Jones 3, né? No final lá, quando os caras são derretidos vivos lá. É muito sinistro, né? Pensando que é um filme que eu acho que é para 12 anos, ou é livre para todos os públicos, não sei dizer, mas acredito que seja para 12 anos, 10 anos. E você vê cenas tão brutais assim, né? Mas isso é algo do Indiana Jones. E no Indiana Jones 4, apesar de ser um filme bem porcaria, digamos assim, tem uma cena, cara, que é uma cena que tem as formigas. Eu não me lembro, tá, gente? Assim, eu tô falando aqui de cabeça, mas tem uma cena que eles, sei lá, os nazistas lá estão procurando, os vilões do filme estão procurando Indiana Jones, e aí eles caem num formigueiro cheio de formiga. Aí um desses caras, ele cai lá, e as formigas começam a comer o cara vivo, mano. Nossa, isso, caraca, cara, isso me traumatizou de um nível inacreditável. Aí as formigas começam a entrar dentro da boca dele. Puta que pariu, cara. Nossa, isso daí até hoje me dá agonia ver essa cena. Aí você fica, caraca, cara, isso é um filme pra criança, né? É um filme pra criança. E uma cena tão brutal dessas formigas começa a entrar dentro da boca dele e começa a ser consumido por formigas. Aí você, caraca, cara, que é isso? E essa cena me traumatizou, mano. Me traumatizou da maneira inacreditável. E até hoje é assim, eu não consigo ver essa cena e não ficar meio, sabe, que agonia, sabe? Nossa, imagina isso. Então essa cena desse filme, apesar do filme ser ruim, essa cena é uma das melhores cenas do filme, eu acho. E isso, cara, sempre quando eu ia ver esse filme, porque por algum motivo eu gostava desse filme, eu pulava, cara, eu pulava. E provavelmente se eu colocar hoje, eu pulo essa cena.
sabe? E eu falei, caraca, olha que cena do cacete, cara. Essa cena me deixou muito mal. Me deixou muito mal e até hoje eu odeio ver essa porra. E eu odeio esse filme também, hoje em dia. Dá uma pena. Mas essa cena me deixou muito chocado quando eu vi. Bem, seguindo aqui na nossa lista, aqui no top 2, agora que eu fiz uma listinha aqui de 5. Esse é mais recente, bem mais recente, até mais recente do que o Hereditário. Mas ele me trouxe algo que eu senti quando eu vi O Iluminado pela primeira vez, que é a morte do demônio, a Ascensão. Esse filme ele foi lançado recentemente e ele traz uma coisa semelhante ao que o Iluminado traz, que é aquela coisa do seu guardião, né? Ou seja, o seu pai, a sua mãe e a sua família em si se virar contra você, né? No caso, o Iluminado é o pai, né? O Jack Nixon lá, ele se vira contra a família dele. E no A Morte do Demônio e a Ascensão é a mãe, né? A mãe que começa por causa do imbecil do filho, né? Que lê a porra do livro e... tem um imbecil da vez. Aí ele lê o livro lá e a primeira pessoa a ser afetada é a mãe dele. E isso me traz um medo do cacete, sabe? De você, do seu bem, o seu bem protetor, né? O que mais te protege se virar contra você. Isso é algo bem aterrorizante. Aquele filme tem umas cenas brutais que, nossa, cara, que chega a dar uma agonia, assim, sabe? De comer caco de vidro, de passar o ralador na perna. E esse filme é muito bom. Isso me deixa uma agonia, sabe? Tem certos filmes, né? Tem certos gêneros de terror. Então tem gênero de terror cósmico, tem gênero de terror de slasher, né? Que são tipo Jason, Halloween. Tem gênero que trabalha com o medo, né? Que foi o que a gente falou do Long Legs. Tem terror que trabalha com susto. E tem um pouco, nesse filme tem um pouco de terror que trabalha com tortura. Então esse pornô tortura que tem ali, ele é muito bem feito. Ele é muito bem feito. E ele te deixa agoniado, sabe? Que negócio de você... Não... É tipo o Jigsaw. O Jigsaw tem muito disso também. Apesar de ele não dar medo, mas ele te causa aquela aflição, sabe? E isso me dava uma agonia do caramba durante aquele filme. Me deixou muito apreensivo. E esse negócio de você perder o seu bem mais protetor é algo que me aterroriza muito, né? Por isso que o Iluminado, acredito que seja um dos grandes filmes, ou maior filme do Kubrick de todos os tempos, né? Por causa que o filme inteiro é sobre isso, né? Depois você entende que, né, o hotel lá tem algo de ruim dentro dele, algo sobrenatural, né? Mas isso você só aprende no final. Então, A Morte do Demônio, se você não viu, veja, que vale muito a pena você ver esse clássico moderno. E agora, passando pro filme que mais me assustou e que me traumatizou até hoje. Esse realmente me traumatizou até hoje, porque eu tenho medo disso. Desde pequeno eu tenho. E uma das coisas que traumatiza alguém é que vem desde criança. E eu tô falando da cena do filme pra criança, do Irmão Urso. Que é a cena onde o Kenai, eu acho que esse é o nome do personagem, ele tá caçando urso. Ele tá assim num matagal assim, que tem uma cerejinha, não é uma cerejinha, mas tem uma frutinha lá, uma frutinha vermelha. Falar, o urso tá aqui. Aí só tá o Kenai lá. E o filme, do nada, vira uma atenção do cacete. Aí você fica, caralho, meu, tá, o urso tá aí. Caramba, o urso tá aí. Só que o filme não mostra. Aí daqui a pouco, sabe, dá um assim, no mato, assim. Aí você, quando criança, você já tá cagando nas calças. Vendo essa cena. Aí do nada, cara, aparece esse urso. E o urso tem uns barulhos. Que, cara, meu Deus do céu. E o urso tem um olhão preto nesse desenho. Cara, isso me deixou... Meu Deus, cara. Eu, quando criança, eu tive pesadelo, cara, pra dormir com isso. Eu tive pesadelo com essa cena. Pra quem nunca viu esse filme, só coloca essa cena no YouTube. E vocês vão entender o que eu tô falando. De o quão bizarro é essa cena. E eu fiquei, cara, quando criança, isso me chocou. E o urso vai fazendo aqueles barulhos e vai ficando naquela tensão. E aí o Kenai depois, ele é corajoso, né? Então ele vai enfrentar e do nada o bicho some. Aí ele vê correndo e no fim das contas ele se transforma no urso, sabe? Aí você, caraca, cara, meu Deus do céu. Essa cena é um filme de terror, cara. O filme dali pra frente, ele se torna engraçadão e os caramba. Mas antes, ele é um filme de terror. Você tem um monstro e o cara vai lá, ele vai perseguir aquele monstro e esse monstro é aterrorizante. É bizarro essa cena. Isso me traumatizou até hoje, porque eu ainda tenho medo de urso. Urso preto, urso marrom, né, que é aquele dali. Eu até hoje tenho medo, urso polar. Tenho medo de urso. E é engraçado que no Brasil não tem urso. Isso é o pior de tudo. Então se eu morar algum dia em algum lugar que tem urso, sei lá, no Canadá, da vida, nos Estados Unidos, caramba, cara, eu acho que eu vou morrer de medo, sabe? Vou morrer do coração se eu ver um urso na minha frente. Então eu fiquei traumatizado, cara, desde criança. Também tem o Valente. O Valente tem uma cena, que é o da Merida lá, tem uma cena que
mãe dela vira urso também, né? Uma maldição e coisa do tipo. E aí do nada ela tá assim fazendo carinho na mãe, assim, passando acho que o pentinho na cabeça. Aí o olho da mãe, ela tem um olhinho tipo de desenho animado, né? Um olhinho de anime, essas coisas do tipo. Aí do nada o olho do bicho fica preto e fica a coisa mais aterrorizante do mundo. E ele quer comer a Merida. Aí você, meu irmão do céu, cara, que inferno, mano. Isso é bizarro, cara, bizarro. Nossa, me dá um medo, sabe? E o olho preto, eu acho que o problema é o olho preto, que você não sabe o que aquele bicho se tornou, sabe? Se ele voltou até aqueles instintos de querer te matar por qualquer situação. E outra cena depois também, no Valente também, é a cena que eles entram na caverna e tem aquele ursão preto. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Eu parei o filme ali. Eu me lembro de assistir aquele filme, parar ali. Esse filme, eu não me lembro de ver ele quando criança. Eu não vi esse filme quando criança. Eu vi esse filme um pouco mais adolescentão e tal. E, cara, eu fiquei cagado, meu irmão. Fiquei cagado nessa porra. Desliguei a porra do filme. Falei, nunca mais assisti essa porra. Nunca mais vou assistir. Só vou assistir anos depois. Anos depois. E me caguei do mesmo jeito na porra da cena. Cara, eu não sei o que aconteceu. E provavelmente foi culpa dessa merda desse desenho. Do irmão urso que me traumatizou desde cedo. Foi essa porcaria. Me deixou traumatizado, morrendo de medo. Do som, do olho, do jeito que o urso se mexe, do jeito que ele ataca, do jeito que ele protege as crias, né? Que a mãe urso é pior do que o pai urso, né? Aí você, caraca, cara, misericórdia, nossa senhora. E me traumatizou, até hoje eu tenho medo de urso por causa dessa merda desses filmes. E é impressionante, cara, porque esses filmes não são de terror. Então quando você tá naquela mentalidade de ver filme de terror, você vai ver e você sabe o que esperar, sabe? Você tem que comprar a premissa do filme para que você se assuste. Se você não acredita naquilo, dane-se, sabe? O filme se torna irrelevante. Por exemplo, eu vi com a minha prima, o Bruxa de Blair. E o meu tio, falou na época, não, esse filme me deixou aterrorizado, deixou um monte de gente aterrorizada na época. Só que a gente foi ver recentemente, a gente não se importou com o filme. Por quê? Porque a gente não comprou a premissa do filme. Aquela premissa de você perdida na floresta. Isso a gente não comprou. Então o filme se tornou irrelevante pra gente. Não deu medo, não deu susto, não deu nada. Não deu nada, pra gente foi só um filme porcaria que foi um filme de época, sabe? Agora, você pegar esse elemento do irmão urso, que é algo natural, cara, sabe? É algo da gente ter medo de animais, né? Porque eles são predadores, né? Nosso, desde sempre, desde quando a humanidade se conhece como ser humano, desde quando a gente tá na Terra, a gente é caçado por animais, a gente caça animais, sabe? Esse era o nosso modo de sobrevivência. Então a gente tem medo, sabe? A gente tem medo de animais, a gente tem medo de ser caçado. E quando você tá numa situação de caça e você tá procurando, não, vou enfrentar meus medos e aquele bicho se volta contra você, você vê que você não é o topo da cadeia alimentar, sabe? A gente só tá no topo graças à tecnologia, sabe? Graças à nossa incrível capacidade de inventar coisas que nos coloquem dentro de grades. Só que é a gente que tá dentro da grade, sabe? Os animais estão fora dessa grade. Então a gente próprio se blinda contra eles. Mas a gente não sabe que a gente que se prendeu lá dentro, a gente tá preso e eles estão livres, né? Então isso eu acho fascinante desses filmes pra criança, porque eles mexem muito com isso, sabe? Eles mexem muito com essa parte do medo do natural, medo da nossa própria humanidade, muito mais do que um filme de terror que tenta te provocar medo através de algo fora do cotidiano, né? E eu acredito que hoje em dia os filmes de terror, depois do Hereditário, eles começaram a ter mais um pé no chão, mais de trazer algo de medo do cotidiano. O Sorria já é um ótimo exemplo disso, porra. Você tem medo de um sorriso, de um simples sorriso, só que quando uma pessoa fica sorrindo demais, se torna fora do padrão, sai do cotidiano. E isso eu acho muito legal, porque isso mexe muito mais com a nossa natureza humana do que uns filmes antigos de terror, sabe? Onde você tinha que comprar muito mais aquela premissa. Então, Atividade Paranormal, por exemplo, é um bom exemplo disso. Você tem que comprar que aquele fantasma ele tá querendo matar aquelas pessoas, né? Então você fica muito fora, né? Porque é um filme de fantasma, é um filme de espírito. E se você não acredita em espírito, você não acredita em fantasma, acabou o filme. Acabou, porque não é algo cotidiano. Premonição é a mesma coisa, sabe? Você tem que comprar que aqueles personagens, eles veem o futuro, eles veem o que vão acontecer e aquilo acontece. E algo que você, às vezes você tem um déjà vu, digamos, de vez em quando. Mas é muito fora do padrão, sabe? É muito fora da realidade. O Jigsaw também mexe muito com isso. Ele é do gênero de pornô tortura. Pornô tortura, de terror tortura. E ele mexe muito com isso, sabe? Então é algo
difícil de você engolir e acaba tirando um pouco você desse medo de verdade. Eu acredito que os filmes de criança, filmes que te traumatizaram como criança, até como Indiana Jones, é algo que mexe muito com isso sem perceber. E isso pra mim é o princípio do medo, porque ele mexe com das suas raízes humanas que você tem dentro de você. Então talvez o filme não precisa ser de terror, e ele vai mexer com o seu sentimento de medo e de pavor dentro de você da melhor maneira possível e te trazer essas sensações que só esse medo, o gênero de terror perdeu, mas que está trazendo hoje em dia pra gente da melhor maneira possível. Bem, e é isso, gente. Eu queria falar um pouco sobre isso. Talvez me estendi um pouco demais aqui no final com essa filosofia sobre terror e medo que a gente tem, pavor das coisas, né? Dessa raiz nossa da humanidade, dessa sensação que tá com a gente desde sempre, né? Mas é isso. Eu só queria falar dos filmes que me traumatizaram quando eu era pequeno e que me acompanham até hoje. Filmes modernos que me deixaram com medo. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa, né? Qualquer pessoa aí que esteja viva aí na superfície da Terra depois das bombas. Fico muito feliz com quem escutou. E é isso, foi um prazer conversar com vocês e até o próximo episódio da Sociedade Radioativa, a sua rádio pós-apocalíptica.